Tema da mensagem de hoje, diga assim, ó, lutando para não lutar. Como assim, pastor? Lutando para não lutar? Pois é, você vai lutar para não lutar, entendeu? Deus não conta com a sua força. Na guerra que Deus está te enviando, você não lutará. E qual deve ser a nossa luta? O nosso esforço é não entrar na batalha, cuja batalha é do Senhor. Eu quero orar com você aqui hoje, para que o Senhor nos dê graça, luz, revelação, compreensão da palavra, e possamos sair daqui hoje abençoados, amém? Quantos desejam receber dessa mensagem? Irmãos, eu quero que você ore mesmo, para Deus me usar, para que de fato também você possa ouvir a palavra, porque essa madrugada, essa palavra marcou tanto o meu coração, embora foi uma semana e um dia muito cansativo, sabe quando você está preparando a palavra, ela acabou saindo dessa madrugada inteira, e você é tão renovado pela própria palavra, que o sono não vem, e aí eu terminei 2 horas da manhã, e o sono não vinha, eu estava dando 4 horas da manhã, eu falei, Senhor, eu tenho 3 horinhas, que eu tenho que acordar 6 para dormir, né, 2 horas, mas em todo tempo, eu entendi que Deus tem algo para fazer, e essa palavra marcou meu coração, e eu espero que marque o seu coração hoje. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir na medida que Deus me falou, mas se eu não conseguir agora, eu vou conseguir das 10, se eu não conseguir das 10, eu vou conseguir em todos, porque o Senhor é conosco, amém? Você vai orar por você, então por mim também aqui hoje, é a sua responsabilidade, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós oramos para que a graça do Senhor seja revelada por intermédio da Tua palavra. Pai, nós cremos que na nova aliança o Senhor não conta com a nossa força, mas conta com a nossa fé. Pai, nós cremos que o único esforço é para entrarmos no descanso, e a Tua palavra diz que o Senhor não cansa, mas o Senhor descansou de todas as Suas obras, e a mensagem final que fica para nós é nos esforçarmos para entrar no descanso do Senhor. Por isso, Pai, nos dê revelação, clareza da Tua palavra, da Tua promessa, e que, ó Deus, possamos sair daqui hoje marcados por uma verdade espiritual, e entendermos como nós devemos entrar na batalha baseado nessa verdade de descansarmos no Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia. Irmãos, diga para quem está do seu lado, Deus te trouxe aqui hoje para te levar para um próximo nível. Será que Ele está pronto para isso? Responde aí, eu estou pronto, eu desejo. Você percebeu que nós estamos virando mais um semestre, não é verdade, irmão? Já acabou. Daqui a pouco é dezembro, é novamente Natal e Ano Novo, e a gente, mais uma vez, comemorando. Então aproveita, porque nesse segundo semestre, coisas melhores e maiores acontecerão na sua vida. Está pronto para receber isso? Aleluia. Vamos ministrar então a respeito disso. E eu queria introduzir dizendo essa verdade: Deus não conta com a nossa força. E essa é a verdade da nova aliança. Deus não conta com esforço próprio. Você precisa apenas crer na obra da cruz. É a obra consumada. Esse deve ser o nosso esforço. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar, que você não deva servir a Deus, que você não deva se desgastar dentro da obra do Senhor. Nós apenas não queremos agradar a Deus na nossa força, e temos convicção que a única obra perfeita que agrada a Jesus é a obra da cruz. E no tocante a descansar, a palavra de Deus vai nos ensinar lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11, que o nosso único esforço, ele deve ser para nós descansarmos. Que coisa interessante. Na nova aliança, o único esforço que eu e você precisamos é para descansar. Então, essa luta que às vezes nós vamos ter, ou você vai entrar, na verdade, você também precisa aprender por esse mesmo aspecto. Você precisa lutar para não lutar. Você precisa se esforçar para não se esforçar, entendeu? Você precisa se esforçar para descansar diante do Senhor. E para entender esse texto, eu acho que isso aqui é importante a gente aprender, que a guerra espiritual, ela é invisível. Semana passada nós falamos lá de 1 Coríntios, acho que é 2 Coríntios 4,17, que nós não devemos nos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As que se veem são as lutas que te cercam, as que não se veem é a provisão que é invisível. Tudo que Deus tem é invisível, mas se tornará um dia ainda visível para nós. Por isso que nós somos aqueles que cremos
para ver, e não daqueles que vemos para crer. Então toda a batalha espiritual, ela precisa ser compreendida sobre isso. O nosso combate, ele é invisível. E aí nós precisamos então aprender que na nossa luta, não é você quem vai, mas é o Senhor que vai pelejar por você. Para o irmão saber que ele vai lutar para não lutar, ensina para ele, diga assim: é porque nessa luta, você não vai pelejar, o Senhor vai pelejar por você. Diga para ele: você entendeu? Você não vai lutar, o Senhor vai lutar por você. Então por isso que o tema dessa mensagem é justamente esse, né? Você agora tem que lutar para não lutar, porque nós gostamos de lutar, nós gostamos de tomar o lugar de Deus, nós gostamos de ir à frente. Está demorando muito, eu vou lá e vou resolver do meu jeito. Não, lute, resista, lute para você não lutar, porque a verdade espiritual é que a luta não é sua, essa batalha é do Senhor, mas tem um caminho para que isso aconteça. E não tem como você entender esse aspecto da luta, se você não entender o aspecto do descanso. Então eu queria introduzir, já ensinando a respeito do princípio do descanso, para você aplicar sobre o princípio da luta, e eu vou aplicar com você aqui hoje. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 11, para você entender o que significa se esforçar para entrar nesse descanso, você tem que entender essa verdade espiritual que está nesse texto. Eu tenho que ensinar novamente você a respeito disso. Eu vou ler o texto inteiro e daqui a pouco a gente vai meditar em algumas partes aqui, ok? Olha o que o escritor de Hebreus diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que acompanhavam. Paulo está dizendo que a boa nova foi pregada também aos hebreus, mesmo na lei, mas eles não creram, e tudo que eu recebo pela graça, pela fé, eles não creram. E aí a Bíblia diz que eles não entraram no descanso. No verso 3 diz: nós porém que cremos, diga eu creio, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar ainda diz: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina no certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não se falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus da sua. E o conselho final é: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Bom, deixa eu explicar melhor esse texto para você, porque ele é muito profundo e muito precioso, mas é simples de nós entendermos se a gente analisar ele por partes. O texto está falando que existe um descanso de Deus reservado para o seu povo, e que esse descanso foi prometido aos hebreus, lá na época para eles entrarem em Canaã, mas eles acabaram não entrando nesse descanso, e a Bíblia fala que essa promessa andou, e diz: se eles tivessem entrado no descanso de Deus, Josué não teria falado disso novamente, Davi não teria mencionado, em Hebreus 4:9 que a gente leu, ou 4:6, não teria dito, o 9, não teria dito que resta um descanso para nós. Então a promessa do descanso, ela não refere-se a um lugar apenas. Para os hebreus, evidentemente, para aqueles que entraram na terra prometida, eles entraram, mas Deus falou: se a presença do Senhor não fosse, não teria descanso. Deus falou: minha presença vai, você vai ter descanso. Então não é apenas um lugar, é uma promessa que andou. Então era algo muito maior do que uma conquista natural. Não pense que descanso na sua vida vai ser quando você entrar no melhor emprego. Isso não é descanso, faz parte, é algo tão muito maior. Descansar também não é morrer,
para descansar e você entender e encontrar plenitude em Deus. Você só encontra nele esse verdadeiro descanso. Mas você precisa entender em uma ótica maior, porque ele diz o seguinte: olha, porque está escrito que Deus descansou no sétimo dia. Se Deus descansou de todas as obras, e esse descanso é para eles, por que esse descanso continua dizendo, ainda tem descanso, ainda tem descanso? O texto agora está pegando uma verdade, está agora trazendo para nós, falando, se todas as obras já foram concluídas, e Deus já descansou, por que ainda não descansei? A Bíblia está dizendo que resta para nós, isso é porque estamos cansados, precisamos descansar. Mas vamos entender esse aspecto aqui. Você sabe, Deus criou até o sexto dia todas as coisas, não foi? Ele criou o céu, criou a terra, criou o homem, criou as árvores, os animais silvestres, todo tipo de animal, e as aves do céu, os peixes do mar. Deus criou tudo. E a Bíblia diz que ao sétimo dia Deus fez o quê? Descansou. Aí eu pergunto para os irmãos, Deus cansa? Evidentemente que não. A Bíblia fala, o salmista diz, o guarda de Israel não dorme e não cochila. Deus não dorme, Deus também não cansa. Então esse descanso tem um outro aspecto, que é muito maior do que ele expressamente está dizendo. Significa o seguinte, Deus descansou é no sentido de não ter mais nada para fazer. Já viu aquele dia que você tinha uma série de atividades, você precisava realizar muita coisa, e você olhava e falava, não vai ser possível fazer tudo em um dia. Mas de repente, no início da tarde, você já terminou tudo. Sua casa já está arrumada, já reformou o que você tinha de reformar, já lavou, já limpou, está tudo guardado no seu devido lugar, já executou a sua tarefa no seu trabalho, está tudo muito organizado, perfeito. Você olha e fala, não tem mais nada para fazer. Isso não te dá uma sensação de descanso? Agora eu vou até desfrutar, estou descansado. O descanso de Deus é exatamente esse, obra concluída, não tem mais nada a ser feito. Então por que Deus descansou? Significa que tudo já está feito. Mas eu preciso que você entenda que esse texto está dizendo que esse descanso não é apenas até o sexto dia. Ou seja, o que estava criado até ali, tipo árvores, homens, seres, né, animais silvestres, animais terrestres e por aí se vai, ou tantas outras coisas. Mas esse descanso se refere também à nossa vida. Em que sentido, pastor? Que também a minha e a sua vida, toda a sua história, até mesmo aquela que ainda não existiu, já foi também escrita e ordenada pelo Senhor. Então o seu dia de amanhã, o que você precisa, até todos os seres humanos viverem nessa terra, Deus já definiu todas as coisas. Especialmente para aqueles que andam dentro do propósito de Deus, são essas coisas que vão se cumprir. Os que vivem história paralela terão história curta, mas quem entra dentro do propósito de Deus, a verdade é essa: você pode descansar porque Deus já fez seu amanhã. Vamos tornar prático. Você precisa de uma provisão financeira para amanhã, você não sabe de onde vai tirar. Pastor, e Deus? Deus já escreveu, já ordenou algo preparado para o dia de amanhã. Você precisa de uma saída para um problema, não sabe por onde que vai sair, mas Deus já escreveu sua história, Ele já te viu no amanhã. Pastor, como? Se o amanhã não existiu? Pois é, Deus é Senhor do tempo, Deus está além do tempo, Ele é o Criador do tempo, Ele é o Senhor do tempo. A gente só consegue compreender coisas entre passado, presente e futuro, mas Deus está além disso. Para Deus tudo sempre é difícil você imaginar algo assim, sem passado, presente e futuro, mas Deus sempre é. Entendeu? Deus não passou a existir, Ele sempre existiu. Aliás, existir é ser criado de algo. Então Deus nem existe. A palavra existir não serve para você expressar Deus, porque para existir alguém tem que criar, e Deus não foi criado, Deus sempre é. Posso ouvir um aleluia? A Bíblia fala que Deus é antes do antes. Então, antes do antes, Deus já escreveu a sua história. Põe o Salmo 139, verso 16. Eu gosto de lembrar sempre disso, para reforçar essa verdade. E os teus olhos me viram uma substância ainda informe. É você lá na barriga da sua mãe. Aí está escrito o seguinte: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Diga para o irmão que está do seu lado, sua história já está escrita. Aponta para esse texto, diga para ele: olha, irmão, nesse texto, diga, sua história já está escrita. E o que significa? Você precisa então entrar no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é o seguinte: Deus já fez, Ele não tem mais nada para fazer, por que ainda estou tentando fazer? Se Deus já criou, a maioria do seu estresse, preocupação, doença muscular e tudo que acontece na sua vida, todo desequilíbrio hormonal, é por causa do estresse, porque você quer prover algo que Deus já proveu. Deus já tem,
mas nós queremos nos preocupar. É a promessa do descanso que andou, e se você crê, você entra dentro desse descanso. Eu estou aqui dizendo, a Bíblia está dizendo para você, tudo que você precisa já está ordenado, preparado por Deus, cada dia escrito e ordenado. Fala para o irmão que está do seu lado, já foi determinado. Posso ouvir um amém? Então você não precisa cansar, você não precisa gerar com a sua força o seu próximo dia. Os seres humanos naturais tentam isso todos os dias. Você tem uma história, você já tem um futuro escrito, definido, pré-definido por Deus. É inevitável que não aconteça, vai acontecer sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que os hebreus não entraram, não entenderam isso, e eles tentavam produzir um jeito de entrar na promessa por si só, e Deus diz, já tem descanso, eu já fiz, entendeu? E assim é a vida de todos, na história da palavra de Deus até os dias de hoje. Por isso que agora o escritor de Hebreus está dizendo para nós aqui no culto das 7 horas da manhã, e ele está dizendo o que para você? Tudo que você precisa já foi feito, você pode descansar. E aí o versículo 9 diz, resta um descanso para os irmãos no culto das 7 horas da manhã. E a pergunta é, você vai cansar ou você vai descansar? Tem muitos crentes que estão cansados, crentes que já servem a Deus há um tempo, eles acham que a experiência vai desgastar, mas não é. Cada dia você está mais apaixonado, cada dia você ama mais, é igual um casamento, cada dia você tem mais intimidade, mais amor, a aliança só aumenta. Eu quero te contar, a minha vida cristã hoje, ela é melhor do que ela já foi em todos os outros tempos. Eu creio que vai ser melhor ainda, mas hoje é melhor ainda. E eu quero te contar algo, porque Deus já escreveu, quando você entra no descanso de Deus, então você desfruta dessa verdade. Por isso que termina o texto dizendo, o versículo 10 diz, que resta um descanso, o versículo 9 resta um descanso, e diz, se você crê nisso, assim como Deus descansou das suas obras, vamos ao versículo 10, assim como Deus descansou das suas obras, você também descansa. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, diga, eu, entrou no descanso de Deus, entendeu? Também ele mesmo descansou das suas obras, ou seja, se você entrar no descanso de Deus, quem vai descansar é quem? Diga, eu, porque já está feito, como Deus descansou das suas. Olha, tem uma outra tradução que dá para entender melhor isso. Coloca na Nova Tradução Linguagem de hoje, eu acho que é nessa que eu coloquei para os irmãos, eu acho que eu coloquei umas duas traduções, NVI e NTLH. NTLH, olha o que diz aqui, ó. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Tudo que eu preguei está em um versículo. Se você não souber ler, que às vezes está muito categórico, você pode colocar na Nova Tradução Linguagem de hoje. Volta aqui, ó, NTLH. Quando eu não entendo algo da Bíblia, porque não está claro para a minha mente, eu vou nessa tradução, fica mais fácil de entender. Tudo que eu preguei para você está dentro dessa frase. Porque quem recebeu o descanso que Deus prometeu, alguém recebe? Vamos ler junto o resto do final? Vai descansar de todos, leia você agora, de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Vamos aplicar, você vai ler na primeira pessoa, tá bom? Aí diga assim, ó. Porque eu recebi o descanso que Deus prometeu, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Diga, vou de todos os meus, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Alguém quer descanso aqui hoje? Está tudo pronto, está tudo preparado. A última mensagem da cruz é, está consumado. Ele já fez, já aconteceu, Deus já liberou sobre você. Portanto, entre no descanso de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Tá bom. Como é que termina o verso 11? Põe o verso 11. E aí eu quero fechar a palavra aqui e aplicar para as suas guerras. Então, pastor, se está tudo pronto, eu não preciso me esforçar para mais nada, eu só preciso descansar, isso que eu estou pregando. Mas você só vai achar um texto falando de esforço na nova aliança, que é esse verso 11. E quando Deus mandar você se esforçar para algo, é apenas para descansar. Entendeu? É apenas para você não tomar o lugar dele. É para você não querer fazer algo que já está feito. Você querer merecer algo que Jesus já mereceu por você. Querer pagar algo que a obra da cruz já pagou para você. Então, entrar no descanso envolve tudo isso que eu estou falando.
você não merecer a bênção, você não tem que pagar pela bênção, não é uma oferta que compra a bênção, ela não está à venda, e ainda que estivesse, você não teria como comprar, porque nenhuma riqueza desse mundo pagaria a bênção que foi conquistada por causa do sangue de Jesus na cruz. Você não precisa fazer um sacrifício a mais, porque o maior sacrifício foi suficiente. Jesus já sacrificou. Hoje você não precisa andar de joelho, você não precisa pagar uma promessa, você precisa crer na promessa, e a promessa é do descanso. Diga aleluia. Mas esse você tem que se esforçar, porque tem algo que trabalha contrário, a nossa natureza quer merecer. Nós não queremos nada assim, nós queremos merecer. Você viu quando alguém recebe algo? É natural, parabéns, você merece. Elogiamos pessoas falando isso, mas quando falamos merece, estamos dizendo o seguinte: você fez por onde? Está errado. Jesus fez por onde? Eu creio na obra da cruz. Não foi o meu bom comportamento que me deu, foi o comportamento de Jesus quem me deu. Por isso eu posso dizer, você não merece, você é favorecido, porque a graça é para quem não merece. Amém, meus amados? Graça é favor e merecido. Por que eu quero andar no mérito? Mérito é obra humana, não andamos pelo mérito. Você é favorecido. Você está aqui hoje, talvez você não se comportou bem nesses primeiros 6 meses. Deus está dizendo para você, vai te abençoar da mesma forma, porque não é o seu comportamento que define a maldição, também não vai ser ele que vai definir a bênção. A bênção e a maldição foi cancelada na cruz, e a bênção foi autorizada na cruz. Diga amém. Você crê nisso? Você precisa crer nisso. Isso é a palavra de Deus. Isso é o evangelho, o único evangelho, o evangelho da nova aliança. E a nossa igreja precisa crer nisso, porque senão no começo vai ser muito legal ser crente, mas daqui a pouco vai ser algo muito legalista, pesado. Você vai achar que Deus está de mal com você, porque Deus já cansou de você. Porque a gente cansa de relacionamentos, a gente acha que Deus cansa também de relacionamentos. Deus não cansa. A paciência de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós às vezes somos impacientes até com os nossos filhos, mas a Bíblia diz que Deus é longânimo. Diga aleluia. Eu vou te ensinar melhor essa história de que tudo está pronto. Você já viu quando você vai, o primeiro filho? Quem tem mais de um filho, levanta a mão aqui. Mais de um filho, vai entender bem essa história. Mas quem tem um já vai entender essa história. Quando você vai ter o primeiro filho, como é que você faz? Você está preparando tudo para ele, não é isso? Você já compra as roupas para ele, você compra todo tipo de roupa. Você entra nas lojas, não vê nada para você, principalmente as irmãs. Você vê tudo para o seu filho. Você fica olhando na internet, a Shopee descobre, o algoritmo descobre que você está querendo. E aí, toma informação, a internet sugere, você pensou, ele está te fornecendo. Olha essa mamadeira, olha esse Moisés, olha essa coisa, olha esse lençol, olha esse bode, olha, e você compra. E aí você agora quer os utensílios para o bebê. Olha que legal esse aquecedor de mamadeira. E o primeiro filho a gente aquece a mamadeira, não é verdade, irmão? Eu tenho 3, o primeiro era tudo isso, aquecedor de mamadeira, e aí era esterilizador de chupeta. Você pegava a chupeta e colocava dentro de uma luz de ultravioleta para matar as bactérias. Tudo isso a gente faz no primeiro filho, não é isso? Segundo filho, você nem esterilizava mais a chupeta, ela caía no chão, você pegava e esterilizava da sua roupa. Eu tenho 3, sabe como que era o terceiro? Eu já vi mães fazendo isso, minha esposa não fez. Mas aí, quando você tem o terceiro filho, a chupeta cai e você nem mais passa na roupa, você chupa e já põe na boca da criança. Toma mais bactérias. É assim ou não é? Você então prepara, compra todas as coisas, deixa tudo preparado. Você coloca o quartinho da criança tudo pronto. Lá na maternidade já tem a plaquinha com o nome da criança que está para nascer. Já está tudo bonitinho, a roupa já chama pelo nome, está tudo organizado. E aí quando a criança nasce, já tem fralda, já tem pomada, já tem remédio pronto, já tem mamadeira com aquecedor, já tem esterilizador para chupeta, já tem roupa que só vai usar uma vez, porque é que vai crescer por segundos. Mas o primeiro filho você erra em tudo. E de repente não serve mais nada, e está lá você no LX querendo vender o resto que sobrou. Dê para os irmãos da igreja, eles também têm filhos, sirva ele, dê o melhor para esses irmãos. Eu faço isso, minha esposa faz isso. Então preste atenção, você preparou tudo para o seu filho, porque você é um pai que ama o seu filho, você é uma mãe que ama o seu filho. Temos pais e mães que amam filhos aqui? Sim. Então antes dele nascer, você faz o quê? Prepara tudo. Você tem dificuldade de entender que antes de você nascer, Deus também já preparou tudo para você. É fácil entender o descanso de Deus. Deus está dizendo exatamente isso. Se você preparou tudo para o seu filho antes dele nascer, Deus não vai preparar tudo para você antes de você nascer?
Olha o que diz o Evangelho de Mateus, coloca para nós, eu nem sei se eu mandei, Evangelho de Mateus 7:11, dá para pôr, olha, lê comigo isso aqui, vê se eu estou pregando alguma heresia. Ora, se vós que sois maus, nós somos maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos que ainda vão nascer. Aí olha o que diz, quanto mais o vosso Pai Celestial, que Ele é bom, amém? O vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Fala para o irmão que está do seu lado, antes de você nascer, fala assim: papai do céu já comprou seu esterilizador de chupeta. Posso ouvir, amém? Seu aquecedor de mamadeira. Deus já preparou chá de bebê, já tem um chá de filho para você. Deus já cuidou do seu futuro, já tem o emprego certo, já tem um carro certo, já tem a casa certa, já tem a célula certa, já tem a liderança certa, já tem a igreja certa, tudo escrito e ordenado. Seus dias já foram escritos e ordenados pelo Senhor. Diga aleluia. Aplauda mais uma vez a Ele. Eu não sei você, mas essas coisas enchem o meu coração. Entre no descanso de Deus. Posso ouvir um amém? Então, da mesma forma que eu preciso me esforçar para não me forçar, ou seja, esforçar para descansar, eu também preciso aprender essa verdade que nós estamos falando, lutando para não lutar. Pastor, como é que eu entendo todo esse negócio, esse princípio de descanso dentro da luta? Você vai se surpreender. Isso aqui é muito interessante. E eu queria usar alguns exemplos aqui. Pastor, como que eu aplico isso nas guerras da minha vida? Você lembra de Davi e Golias? Quantos lembram da história? Já assistiu na Record? Está na Bíblia também. Você vai lembrar lá no versículo 47. Eu só vou ler os textos finais e já vou encerrar o culto. A gente vai orar bastante aqui. 1 Samuel 17:47, coloca para nós aqui. Davi está diante lá do Golias, não é isso? Golias dizendo: quem você pensa que eu sou, um cachorro, para você vir com pedra e com pedaço de pau? Golias estava achando que Davi iria lutar com aquilo, mas no coração de Davi ele sabia que não era aquilo que derrubava, mas não é por isso que ele não usaria. Então o que é confiar na força de Deus? O que é lutar para não lutar? É você saber que a vitória não vai vir do pedaço de pau e nem da pedra, mas vem do Senhor. Está entendendo? A provisão vem do Senhor. Não significa que você não vai trabalhar de segunda a sexta-feira, mas a provisão virá do Senhor. Tem mês que o nosso salário não dá, mas a provisão vem do Senhor. Você não deixará de trabalhar, mas você não confiará no seu salário. E isso é você lutando para não lutar. Isso é você entrando no descanso de Deus. E é isso que você precisa crer. Aí Davi diz algo seguinte para o seu inimigo, e algo que você também tem que declarar. Então eu quero ensinar para você aqui hoje 3 coisas que você precisa estar consciente nas guerras que você quer entrar. O que aprender aqui? Primeira coisa que você precisa estar consciente, diga comigo: a batalha é do Senhor. Mas você vai, mas você vai lutar para não lutar. Davi podia ir fazer com a sua força, mas não foi com a sua força. E onde que está essa verdade no meu coração? É quando você confessa, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a fé é porque meu coração está cheio da palavra, eu confesso, eu criei, por isso eu falei. Tudo que você fala é o que você crê. Talvez semana que vem eu vou pregar algo sobre isso, que a palavra reclamação, ela tem a mesma raiz da palavra mais uma noite, entendeu? Toda vez que você reclama, vai passar mais um tempo nesse problema. Israel reclamou, ficou mais um tempo. Observe isso, deixa para pregar semana que vem, mas isso é muito sério. Quando você reclama, tarda. Quando você reclama, atrasa. Quando você adora, acelera. Quando você agradece, você cresce. Quando você reclama, você passa mais uma noite. É mais uma noite no problema, entendeu? O choro pode durar uma noite. Olha, é isso, é essa noite, é dor, a dor da noite. Deus não tem dor para você. Meu Deus, acho que eu estou pregando até a palavra domingo que vem. Você vai ler que tem dia mau, não diz isso a Bíblia? Jesus falou, vencer. Paulo diz, vencer o dia mau. Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Está no singular, dia, um dia. Mas quando fala dias felizes, quer dizer que Deus não tem um dia de felicidade. São dias felizes. Você precisa vencer o dia mau. E muitas vezes, para que não tenha 2 dias maus, você precisa apenas agradecer, para que você não fique mais uma noite no meio do problema. Deixa para domingo que vem.
Mas vamos continuar aqui dentro desse texto. Qual é a primeira coisa que você precisa estar consciente, para você não esquecer? Diga: a batalha do Senhor. Qual foi a declaração de Davi, versículo 47? Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Quem é que salva? É o Senhor. Não com o que, meus irmãos? Com espada, nem com lança. Porque do Senhor é o que, meus irmãos? É a guerra, a batalha do Senhor. Você precisa crer nisso. Você precisa lutar para não lutar. Por quê? Você vai, mas não vai guerrear. O Senhor vai lutar por você. A batalha não é sua. Tem alguém que tem alguma luta aqui? Levanta a mão. Você está passando por uma luta. O Senhor está dizendo para você: ela não é sua. Pastor, eu não vou nela. Vai nela. Mas aí o Senhor está dizendo: saberá que quem salva é o Senhor. Não é com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e vos entregará nas nossas mãos. Deus vai entregar o inimigo na sua mão. Deus que vai fazer. Tem lutas que você não vai. Deus fala para você esperar o tempo e resolve. Ano passado eu estava numa luta muito grande, há 1 ano e 3 meses. Vamos falar aí, já mais de 1 ano. 1 ano e 3 meses. E eu estava muito cansado nessa luta. Falei: Deus, eu não aguento mais orar por isso. Nem sei mais como orar por isso. Deus falou para mim: Ezequiel, essa luta você não vai lutar. E Ele me ensinou: existem inimigos que o tempo que vai derrubá-los. Você vai ter que esperar o tempo. Não se desgaste, porque você não vai derrubá-los. O tempo vai derrubar. E se é o tempo, é o Senhor que vai fazer. Você não faz nada. Você espera e vê o livramento. Posso ouvir um amém? Olha para o irmão que está do seu lado, talvez ele esteja preocupado. Fala para ele: espera, que você vai ver o livramento. Posso ouvir um aleluia? Não é com lança, a batalha do Senhor. Amém? Segunda verdade, você recebeu a primeira, que é a batalha do Senhor. Ok? Posso ir para a penúltima? A segunda coisa que você precisa estar consciente é que a luta, você não precisa lutar. Mas eu quero contextualizar isso para você. A Bíblia conta de uma batalha muito terrível, e era com um homem chamado Josafá. E Josafá estava cercado por muitos outros reis. Era uma batalha desproporcional, e ele não estava aguentando. E ele olhou e mediu, falou: isso aqui eu não consigo. Alguém já entrou em uma luta que você olhou e falou: é grande demais, eu não vou conseguir? Além de mim aqui, mais 5 pessoas, graças a Deus. Agora apareceram o resto. Às vezes aparecem umas lutas que a gente não consegue lutar mesmo. Mas aí, tem a palavra de Deus, e a verdade é essa, é a luta que nós não precisamos lutar. Essa batalha nós não vamos precisar lutar. Mas quando é que Deus entra dentro da história? Isso aqui é muito interessante, porque você vai entender nesse texto, que Josafá está vendo o problema, e se você vê o problema, ele vai te derrubar. Lembra que a luta, ela é momentânea? Nós pregamos isso semana passada. O que você está vendo é temporal, o invisível é eterno. O que vai vir da parte do céu é eterno, vai ser para sempre a bênção. Mas a luta é pequena, é passageira, é leve e momentânea a tribulação. Lembra desse texto que a gente pregou semana passada? E ele se encaixa aqui. Se é leve e momentânea a nossa tribulação, aqui a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos então olhar para a tribulação. Termina dizendo: não atentando nós das coisas que se veem. Não foi isso que a gente aprendeu? Você não deve ficar olhando para o problema. Não é ignorar a luta. Tem um problema, tem a dívida, tem a crise, tem um problema no relacionamento. Não estamos ignorando. Mas nós não devemos colocar os nossos olhos nisso. Colocar os olhos é definir sua vida baseado nisso. Por causa disso eu não posso mais nada na minha vida. Isso é olhar. Pedro olhou para a tempestade e aconteceu o quê? Passou na Record também, irmão. Afundou, ok? Pedro olhou para a tempestade e o quê? Afundou. Eu sabia que você assistiu. Então olha para cá. Olhou para a tempestade e afundou. Não pode olhar para o problema. Aí eu pergunto para você: existia a tempestade? Sim, todos estavam no barco vivo. Esse era o problema. Mas não devemos olhar. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela é leve, é momentânea. Você não deve olhar. E se for grande, não deve olhar, senão vai aumentar o tamanho. Então o que a gente precisa fazer? Olhar para o Senhor. Esse foi o ensinamento que Jesus deu para Pedro. Olha para ele. Porque duvidastes? A dúvida faz olhar para o outro lado. Mas olha aqui, continua dentro do texto: a tribulação é leve e momentânea. Devemos atentar para as coisas que nós não estamos vendo, porque as que vemos são temporais, as invisíveis são eternas. E aí, volta aqui para Josafá. Josafá entendeu esse princípio. E ele estava olhando para os inimigos. Leia na sua casa, eu não tenho tempo. Eu poderia só pregar sobre esse texto, mas não tenho tempo mais. E aí eu só quero te lembrar o que está acontecendo no verso 12. Que é quando Josafá faz uma escolha. Josafá resolve olhar para o Senhor. E você vai ver a consequência no final. Isso aqui é tremendo, irmão. Olha o que diz o texto: nosso Deus, acaso não executarás tu os teus julgamentos contra eles? É dizendo a respeito dos inimigos.
Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Irmãos, às vezes Deus vai esperar a gente chegar nessa conclusão. Por que você procurou força em você? Já deveria saber isso antes, Josafá. Entendeu? Nós já deveríamos saber que não precisamos de força. Mas às vezes as forças acabam, sim ou não? E o texto diz: porque em nós já não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Mas aí ele diz algo poderoso. Quando você não sabe o que fazer, a chave é essa que a gente pregou. Você não deve olhar para as coisas que se veem. Ele está olhando para a grande multidão. Ele não deve olhar para a multidão, senão o diagnóstico vai ser esse: eu não aguento, é grande demais, dessa vez já era, o problema vai me dominar, não tenho mais saída. É isso, estresse, vai ficar doente, vai ficar mal, vai perder a sua fé. Mas aí ele entendeu a chave que você está entendendo aqui hoje. Porém, os nossos olhos estão postos aonde? Aqui muda tudo, só essa frase. Tanta lamentação, tanto diagnóstico de problema, e às vezes é tão simples a fé. É só parar tudo, se calar e ver que Ele é Deus. É só colocar os seus olhos no Senhor. Se você entrou aqui e tem um problema, coloque os seus olhos no Senhor e não no problema. E aí o que Ele faz? Os meus olhos estão no Senhor. O que mais? Só isso. Você não precisa lutar. Aí o Senhor diz para ele: o que é que eu ouvi? E isso é poderoso. Quando Josafá disse: os meus olhos estão em ti, Deus respondeu: então os meus olhos estão em você. Olha o que diz o texto aqui: e todo Judá estava, já põe no versículo 15 para nós, versículo 15 para ganhar tempo. E disse, aí o Senhor já dizendo, eles estavam todos reunidos, o Senhor levanta um profeta, e esse profeta levantado pelo Senhor, traz uma palavra. Isso é poderoso. Quando você resolve olhar para o Senhor, resolve andar em fé, Deus te dá uma palavra. E aí vem a direção do céu. Olhei para Deus, Deus fala, e disse o Senhor: ó, dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Preste atenção, coloca o olho em Deus. Deus vai resolver primeiro o problema. Deus vai primeiro tirar o conceito errado para colocar o conceito certo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde tem amor, onde tem medo, não tem o amor de Deus. Você não vai conseguir andar debaixo da nova aliança. Tem que sair o medo. Aí Deus tira o medo. Como é que Ele tira o medo? Uma mensagem: não temas. Você não precisa ter medo. Eu estou aqui. É mais ou menos isso. Não tem mais. Não tem mais. Vamos continuar lendo o texto aqui. Nem vos assusteis. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Deus também sabe que o problema é grande. Quem está entendendo, diga amém. Mas Ele diz para você: não se assustar. Pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: essa luta grande. Não, diga com fé. Você é um profeta. Ele acabou de falar do seu lado, está uma luta grande. Aí você vai falar o que para ele? Essa luta, não, a profetizar. Diga para ele: essa luta grande, meu parceiro, ela não é sua. O Senhor vai lutar por você. Quem recebe dessa palavra, diga amém. Eu só ensinei duas coisas para você: lutar para não lutar. Qual foi a primeira coisa? Diga: a batalha do Senhor. A segunda coisa que você tem que estar consciente, diga assim: a luta que eu não preciso lutar. Mas a terceira coisa é mais poderosa ainda. Enquanto você se alimenta, seu inimigo é derrotado. E enquanto o seu inimigo é derrotado, você se alimenta. Você vai entender agora que Deus usa de lutas para te alimentar e não para te enfraquecer. Não é normal um crente sair da batalha fraco, tem que sair mais forte. Observe as suas lutas que você venceu no Senhor. Você passou o tempo de maior dificuldade, crendo, não foi? Como é que você saiu depois? Chegou na igreja assim? Que foi, irmão? Venci. Foi assim que você chegou? Você fica assim depois que você vence? Você chegou na igreja radiante, feliz. O irmão falou: o que aconteceu? Você não sabe. Mas o que? Eu venci. Entendeu? Você fica irradiante. Tem uma frase que diz que quando a gente perde, a gente morre um pouco. Quando a gente vence, a gente também vive um pouco. Fala que existe uma vida que é gerada no meio de uma vitória. É espiritual isso. E essa é a verdade. Quando você vence, você consegue superar tanta coisa. Já viu isso quando você está animado, feliz? Tem tanta crise que você passa dando risada. Mas quando você está frágil demais, qualquer frase te desmotiva. Por que você fala: não vou mais na igreja? Por quê? Porque o irmão perguntou por que eu não vou para a igreja. Isso foi suficiente para você sair da igreja. Nem precisa do diabo. Nem precisa de guerra. Só o irmão falar com encargo por você. Falou, por quê? Não estou mais. É tão barato assim o sangue da cruz. O preço foi tão maior. Vai trocar por isso? Não quero mais servir a Deus. Irmão, isso é muito reino próprio do que reino de Deus. Volta para cá.
Preciso terminar o texto e acabar a palavra. E aqui é muito interessante porque nós precisamos aprender isso. Você vai lembrar também que antes de Israel entrar na terra prometida, também passou na Record, ok? Você vai lembrar que Deus enviou os espias, eram 12, entre eles tinham 2, diga Josué, Caleb, lembra disso? Tinha 40 anos, ou 45 anos, quando entraram na terra prometida, 85 anos, com vigor de gente nova, porque quem confia em Deus não cansa, diga aleluia. Eles não estavam mentindo, eles estavam renovados. Se você confia em Deus, você não vai cansar. E olha que poderoso que acontece aqui. Coloca o versículo 14 de Números, Números 14, versículo 9, me desculpe. E aí, ele exorta o povo, porque eles vão espiar a terra. E a voz está acabando no culto das 7. Por isso que é bom você ir em restaurante de manhã, cedo. Você come a melhor comida. Amém, mas hoje Deus vai deixar o melhor vinho para a noite, aleluia. Se esse está bom, o outro tem que ser melhor. E aí, esses 2 repreendem o povo, dizendo: vocês estão reclamando demais, quem reclama fica mais uma noite, por isso vocês vão ficar 40 anos. Se você reclamar, você vai ficar no problema. Fala para o irmão que está do seu lado: se você reclama, mais uma noite. Fala: se você agradece, você cresce. E aí o que acontece aqui? Deixa eu abrir, que Deus está falando isso para nós aqui. Você está cansado dos problemas, pare de reclamar, você vai sair deles. Deus tratou assim com os hebreus. Deus não se agrada de quem não anda por fé. E quem Deus não se agrada, não recebeu graça. E você está na graça. Deve agradar a Deus, só tem como agradar a Deus andando em fé. Deus. Tão somente, ele diz para o povo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo desta terra. O que tinha naquela terra? Diga comigo: gigantes. Gigantes. Não tem mais o povo dessa terra, portanto, lê essa parte comigo. Como o que, meus irmãos? Como um pão, os podemos fazer o quê? Devorar. Vamos parar nessa parte. Vamos continuar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não tem mais. Tudo que a gente aprendeu, ele repetiu agora aqui, nesse último texto. Confiar no Senhor. A guerra não é nossa. O Senhor tirou o amparo deles. Agora preste atenção no que está dizendo a respeito dos inimigos. Qual é a definição que ele usa aqui? Comeremos como pão. O que isso tem a ver? Você está no meio da guerra e fala assim: vamos devorar os inimigos como pão. Às vezes tem coisa da Bíblia que a gente acha que é só uma força de expressão. Vou te contar o que eu descobri nessa madrugada que não é. Você sabia que a palavra luta, no original, no hebraico, ela carrega a mesma raiz da palavra pão ou alimento? E por isso que se falava assim, né, a respeito de conquistar, lutar para garantir o pão. Essa expressão vem porque no hebraico você vai ver que as letras são extremamente iguais. Só vai mudar que vai ter 3 pontinhos embaixo de uma das vogais. Só existe uma diferença muito pequena. Eu não tive tempo de preparar os símbolos. No outro culto eu vou tentar preparar. Mas e a tradução? Eu não sei falar em hebraico, então não queria arriscar. Mas elas são muito parecidas. A palavra lutar e a palavra pão. Era como se fosse lelachem, fosse lutar, e lechem significasse pão. É mais ou menos assim a expressão. Eram muito iguais, muito iguais. Lutar e alimentar. E aí o que Josué e Caleb estão declarando? Que os inimigos ele devoraria como pão. Pastor, o que isso aqui significa na minha vida? Significa que enquanto nós nos alimentamos, os nossos inimigos são derrotados. Enquanto os nossos inimigos são derrotados, nós não ficamos fracos, nós somos alimentados pelo Senhor. Quando é o Senhor que está saindo na guerra, quando é o Senhor que está saindo na batalha, a vitória que vem sobre você não te cansa, porque é uma luta que você não luta, é o Senhor que está pelejando por você. Diga aleluia. Aí põe o Salmo 23:5, já fica de pé no seu lugar. Ainda vamos concluir a palavra aqui, olha, Salmo 23:5, prepara-me o que? Você pode ler porque eu não tenho voz? Vamos no 3, 1, 2, 3, leia o versículo aqui. Agora esse texto faz sentido para você? Se lutar e pão é a mesma raiz, a mesma palavra, significa que enquanto você está lutando da maneira de Deus, que é lutando para não lutar, é crendo que a batalha é do Senhor. Está dizendo aqui o texto que Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. A luta não acabou, mas a mesa está preparada.
e é na presença dos inimigos, mesmo com luta, Deus está dizendo: eu vou usar dessa luta para você se alimentar. Você vai devorar os seus inimigos como pão. Essa luta não vai te matar. Posso ouvir um aleluia? Tem um louvor que a gente canta, que a gente fala: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aí lá a tecla diz: por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está nas palmas das suas mãos. Palma de tuas mãos. Uma noite, mas a alegria. Agora você lembra, né? Ela vem pela manhã. Essa é a verdade. Quando você crê, a alegria vem. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nós já vamos cantar ela, amém? Aleluia. Fique à vontade. Salmo de número 23 está dizendo isso. Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Você vai se alimentar enquanto vence os seus inimigos. Dessa batalha você não sairá morto. Nessa luta não é você lutando, é o Senhor lutando, pelejando por você. Por isso eu quero afirmar: essa luta não vai te matar. Deus vai te promover no meio de tanta luta e de tanta dor. Diga aleluia. Salmo de 110, versículo 1, coloca Salmo 110, verso 1, tem mais coisas que precisamos falar, e diz: o Senhor é o meu Senhor, Deus dizendo para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Era para fazer o que? Senta à direita de Deus, e os inimigos serão colocados debaixo dos pés. Coloca Efésios 2:6, a Bíblia fala que eu e você agora estamos aonde? Assentados juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga: eu estou assentado. Isso é o que? Fala por irmão: descanso. Se você descansa, Deus coloca inimigo debaixo dos seus pés. Podemos encerrar o texto de Josafá, e aí eu acabo aqui, a gente vai cantar essa música. Olha o que acontece aqui no versículo posterior. A Bíblia conta depois a respeito da vitória. Coloca o versículo 26, aí já acaba o culto aqui. Sabe aquele lugar daquela batalha que era terrível? A pior luta, que eles falaram: vai nos matar, não tem mais força. Aí ele coloca os olhos do Senhor. E aí olha o que diz a Bíblia: e ao quarto dia se juntaram no vale, da onde, meus irmãos? Da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Mas o lugar era de guerra, o lugar era de problema. Mas o que Deus fez? Aquele lugar mudou de nome, chamou Vale da Bênção. Eu quero fechar esse culto para declarar essa verdade sobre a sua vida. Deus vai transformar o trauma em um testemunho. Deus vai transformar o problema em um testemunho. Deus vai transformar o problema em uma solução. Você vai olhar para o seu passado e vai falar: naquela época foi tão ruim que eu tenho até arrepio de lembrar. Eu nem gosto de lembrar da guerra lá que nós tivemos naquela época, porque eu fico cheio de traumas. Você vai olhar e vai dizer assim: eu lembro, naquela época eu não estava aguentando, as minhas forças estavam acabando, mas aí Deus apareceu. Quando você lembrar daquela pior época, você vai lembrar que foi o seu maior testemunho. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai pegar o seu pior problema, diga o seu maior problema, e vai transformar no seu maior testemunho. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Levanta a sua mão para o céu, vamos orar juntos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu entro no descanso, eu me esforço para descansar. A partir de hoje eu confio no Senhor, e eu declaro que nessa luta eu não vou lutar, o Senhor lutará, e eu vou descansar. Diga: eu saio daqui hoje convicto que a batalha é do Senhor, que a luta eu não preciso lutar. Diga aí: enquanto eu venço o meu inimigo, eu sou alimentado, porque o Senhor vai preparar uma mesa na presença
dos meus inimigos. Coloque a mão na sua cabeça antes de cantar. Ore por você agora enquanto eu oro por você também. Pai de amor, eu oro pelos meus irmãos. Te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu estou alimentado por esta palavra e os meus irmãos também. Por isso, Deus, agora fundamenta a vida deles no Senhor, fundamenta a vida deles na nova aliança. Traga a revelação da graça, traga a promessa do descanso. Leva-os a entrar no descanso. Tudo está pronto, tudo está preparado, tudo já está feito, tudo já está consumado. Os nossos dias, o dia de amanhã, a provisão de amanhã, o lugar que desejamos ir, o lugar que eles desejam trabalhar, a empresa que eles desejam abrir, os clientes que eles desejam fechar, a liderança, a célula, a rede, a igreja, a frutificação, a provisão para a família, a casa que eles vão morar, o carro que eles vão ter, tudo já foi escrito e ordenado, Senhor. Por isso, ó Deus, leve-os a andar no descanso, da certeza que dia após dia, algo maior virá sobre a vida dos meus irmãos, virá sobre a vida dos meus irmãos. Pare, ore ao Senhor, abençoe a sua vida. O Senhor está te dizendo: tem coisas grandes chegando, tem novidades do céu para se manifestarem. Receba sobre a tua vida, receba agora sobre a tua vida. Aleluia. Será que você pode cantar então agora essa música? A letra está aqui. Cante. Será que você pode cantar alto? Eu queria ouvir você cantando. Não deixa a luta te matar, não deixa o desespero te tomar.